Pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Paulo de História. Então, eu vou estar corrigindo aqui a atividade sobre Revolução Industrial. Isso é impacto, tá bom? Lembrando que vocês podem estar acessando o vídeo. Eu vou estar tentando também deixar um link aqui. Vou tentar fazer isso. Vou deixar a apostila para vocês estarem acompanhando junto com aqui a correção e que vocês possam estar baixando também, certo? Então, vamos lá. Leia o texto e responda. O fato marcante da Revolução Industrial foi dela ter iniciado a era da produção em massa para atender às necessidades das massas. O assalariado já não são mais pessoas trabalhando exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas. São eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo da massa. Em um livre mercado não há um só grande empresa que não atenda aos desejos das massas. A propina, a própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Na qualidade de consumidor, o homem comum é o soberano que, ao comprar ou ao se abster de comprar, decide os rumos da atividade empresarial. A gente já trabalhou sobre interpretação de texto e a gente estava vendo, a partir das videoaulas, como que vai funcionar essa atividade. Então aqui fala, de acordo com o economista austríaco né, a importância das massas trabalhadoras assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste, na letra A, no fato de terem sido explorados pelos industriais capitalistas que compravam sua força de trabalho e não pagavam, que é proporcional a essa força. B. No caráter defensivo dos sindicatos que essa massa de trabalhadores formaram nessa época. C. No caráter inexpressivo do consumo dos trabalhadores, já que a indústria não precisava, na Inglaterra do século XIX, de seu mercado consumidor interno. D. No fato de ser a própria massa de trabalhadores que também era o contingente populacional dos grandes centros urbanos, a massa de consumidores que demandava os produtos industrializados. Então aqui seria a letra D. Se a gente for reparar bem, então a grande indústria vai, de um certo modo, servir para produzir para as massas que vão estar consumindo aqueles produtos. Né? Então, se a gente for pegar aqui, a gente vê que hoje você tem uma massificação de produtos no qual as pessoas de várias classes sociais vão estar comprando aquele produto, independente se for à vista ou parcelado trocentas vezes, mas você tem um acesso a isso, então ele não está restrito apenas a um grupo. Lógico que você vai ter outros produtos que é encarecido devido ao seu valor. Né? Não é todo mundo que vai ter um Lamborghini, vai ter que trabalhar para isso, mas mesmo assim tem um princípio meio básico que falava o seguinte: o luxo de hoje é a necessidade do amanhã. Então, muitos dos produtos que muitas vezes foi feito para um grupo específico de pessoas de classe social, com o tempo vai se massificando e se tornando acessível às outras pessoas. Né? Então, a gente pode falar sobre celular, sobre internet, sobre computador, enfim. O processo sempre foi o mesmo, né, na oferta desses produtos. Então a gente vê que, apesar que no século XIX, como a gente já estudou, você tinha uma desigualdade ali das massas, o próprio capitalismo aos poucos vai revertendo essa situação ali das massas do século XIX dos trabalhadores, certo? Melhorando um pouco mais a condição de vida deles. Mas a gente já estudou sobre isso. É sobre que houve um grande impacto social nisso também, né? Não foi por causa que os industriais eram bonzinhos. Você tinha uma ação de sindicatos e grupos organizados para melhorar essa situação. 2. Na página 2. Questão número 2, lógico. Leia o texto a seguir e aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação. Abre aspas. A máquina a vapor tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos em quantidades maiores do que em qualquer outra coisa conseguiria utilizar no seu passado.
foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos antes. Asimov, Cronologia das Ciências e da Descoberta, esse é o nome do livro. Então aqui a gente vê aqui qual que é a resposta correta. A. O autor acentuou o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. B. Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que esse foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. C. O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida da Revolução Industrial provocou no mundo contemporâneo. D. Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. Então, isso aqui a gente vai ver que é a letra B, né? Seria, segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. Então, se a gente pegar aqui, ele fala lá no texto de novo, a máquina a vapor tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos em quantidade maior do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado. Foi a chave. Aqui está o segredo para mostrar que não é negativo. É uma situação negativa a máquina a vapor. Foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida sob o nome de Revolução Industrial. Então aqui seria a letra B. Depois, pegando a 3, ele fala o seguinte: um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII foi a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio, a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos que estimulou o desenvolvimento econômico, se a expulsão das tropas napoleônicas em território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento, de o movimento lutista da Inglaterra com a destruição de máquinas consideradas obsoletas para incentivar a invenção de novas máquinas. Então aqui a gente vai ver que a letra A acumulação dos capitais que a Inglaterra teve na colonização de outras regiões favoreceu muito para a revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, certo? 4. A primeira revolução industrial, iniciada em fins do século XVIII, provocou várias transformações na sociedade europeia, tais como intensificação das intervenções estatais na economia, surgimento do operariado, fortalecimento do controle político das metrópoles sobre as suas colônias. B. Difusão dos princípios revolucionários liberais, produção em grande escala direcionada no mercado internacional, melhoria nas condições de vida e trabalho no meio urbano. C. Transferência do centro econômico das áreas rurais para as urbanas, a afirmação do poder econômico da burguesia, consolidação do capitalismo como sistema dominante. D. Crise do antigo regime monárquico e absolutista, consolidação da propriedade privada dos meios de produção, redução dos conflitos armados entre as nações europeias. Então aqui fala, a primeira revolução industrial, iniciada no século XVIII, provocou várias transformações nas sociedades europeias. Eu sei que vai ter gente que vai achar que é a letra A, que é a intensificação das intervenções estatais na economia, surgimento do operariado, fortalecimento do controle político nas metrópoles sobre suas colônias. Mas também tem a letra C, transferência do centro econômico das áreas rurais para a urbana, a afirmação do poder econômico da burguesia, consolidação do capitalismo como sistema dominante. Então, a gente vai estar vendo que essas duas perguntas, elas vão, de certo modo, podem parecer certas. Mas aqui seria a letra A, certo? Mesmo que a letra B, a letra C que eu falei, aparentemente poderia ser
iguais. O problema da letra C, que está na pegadinha, seria a transferência do centro econômico das áreas rurais para as urbanas, tá bom, gente? Nas outras duas preposições aí, proposições, está correto também, certo? Mas é que a gente vai vendo que vai ter uma intensificação das intervenções estatais na economia, tá bom? Isso vai favorecer muito o neocolonialismo, tanto que se a gente for pegar, se agora se não me engano, o Max Weber fala essa diferença no livro dele. Depois nós temos o surgimento do operariado, que vai surgir devido à primeira revolução industrial, e vai ser o fortalecimento do controle político ali da metrópole sobre suas colônias, no qual vocês vão estar vendo no nono ano o desenrolar dessa história. Então seria a letra A. 5. Considerando a revolução industrial em suas diferentes fases, podemos afirmar que a primeira fase caracterizou-se pela utilização de carvão e do ferro e desenvolveu-se primeiramente na Inglaterra, na França e na Bélgica. B. Tanto a primeira como a segunda fase da Revolução Industrial caracterizavam-se pela utilização do aço e da eletricidade. C. Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão foram os países que se destacaram na primeira fase da Revolução Industrial. D. Tanto a primeira como a segunda fase da Revolução Industrial caracterizavam-se pela utilização de carvão e do aço. Então, isso aqui seria a letra A também. A primeira fase caracterizou-se pela utilização do carvão e do ferro e desenvolveu-se primeiramente na Inglaterra, França e na Bélgica. Lembrando que os Estados Unidos vai começar lá para o século XX, início do século XX isso. Bom, vamos lá. Número 6, que está na página 4. No processo de transformações sociais ocorrida no interior das formas fabris, né, de produção das fábricas, né, o que chamamos de Revolução Industrial. As relações entre os trabalhadores e as máquinas se alteraram significativamente. A respeito dessas alterações, assinale a opção correta. Letra A. As novas máquinas eram resultados apenas do progresso tecnológico, sendo imediatamente aceitas pelos trabalhadores fabris. B. As novas máquinas promoviam a desqualificação dos artesãos e geravam desemprego, pois podiam realizar o trabalho de vários homens. C. A ordem e a hierarquia do interior de novas fábricas eram impostas pelos próprios sindicatos operários empenhados na garantia do emprego de seus associados. D. Os trabalhadores revoltavam-se contra as novas máquinas através de uma luta contínua e organizada pelos sindicatos e partidos operários que foram criados no início do século XIX. Então, aqui a gente vai pela letra a letra B, certo? Então, por quê? No processo das transformações sociais ocorridas no interior das formas fabris de produção, que chamamos de revolução industrial, as relações entre trabalhadores mais se alteraram significativamente. A respeito dessas alterações, assinale então letra B. As novas máquinas proviam a qualificação dos artesãos e geravam desemprego, pois podiam realizar o trabalho de vários homens. Então isso vai estar trabalhando isso. A letra D também é uma que pode se confundir. Os trabalhadores revoltaram-se contra as novas máquinas através de uma luta contínua e organizada, e não foi isso. Foi apenas pequenos grupos, como os luditas que a gente viu durante as aulas, que começaram a quebrar as máquinas, mas a letra D ela está errada por causa disso. Então seria a letra B. 7. Dessa vale imunda, abre aspas, né? Dessa vale imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Desse esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Um texto de Tocqueville, certo? Alexis Tocqueville. E o texto acima refere-se à Revolução Industrial, mostra a admiração de Tocqueville pelo progresso alcançado pela humanidade com a Revolução Industrial? Não. O contraste entre o progresso técnico e as condições de vida dos trabalhadores fabris? O desprezo de Tocqueville, um nome francês, pela mudança que vinha operando na Inglaterra? A preocupação de Tocqueville
com a supremacia inglesa no setor industrial. Então aqui seria a letra B, né? Então aí vai falar do progresso, ao mesmo tempo que fala que vai cair a condição de vida dos trabalhadores, o que realmente ocorreu. Depois na página 5, observe e analise a imagem de crianças trabalhando na fábrica, nos primórdios, no início ali da Revolução Industrial, e em seguida assinale a resposta correta acerca das condições dos trabalhos no período histórico dessa Revolução. Então a gente tem a imagem aqui de crianças trabalhando numa máquina e temos a atuação dos sindicatos dentro da fábrica desde o início da Revolução Industrial foi fundamental para garantir os direitos trabalhistas. B. A mão de obra feminina foi pouco utilizada porque as mulheres não conseguiam se adaptar ao ambiente predominantemente masculino das fábricas. C. A Inglaterra, por ser pioneira no processo de revolução industrial, também foi pioneira em garantir direitos trabalhistas que serviram para a Carta del Lavoro. Altas jornadas de trabalho sem direitos trabalhistas, sem segurança, sem remuneração mínima fixa e a exploração de mão de obra eram alguns dos problemas enfrentados pelos trabalhadores e trabalhadoras no início da Revolução Industrial. Então aqui é a letra D, né? Como foi lido em cima. Então na página 6, questão 9. Tendo como base de análise a imagem de atividades 8 e os aspectos que definiram a primeira Revolução Industrial, considerem as afirmativas a seguir. 1. Inicia-se nas últimas décadas do século XVIII e estende-se até meados do século XIX. A invenção de máquinas a vapor e o uso de carvão como fonte de energia primária marca o início das mudanças nos processos produtivos. 2. O Reino Unido foi o primeiro país a reunir condições básicas para o início da industrialização, devido à intensa acumulação de capitais no decorrer do capitalismo comercial. 3. Os mais destacados segmentos fabris dessa fase foram o têxtil, o metalúrgico e o da mineração. 4. As transformações produtivas dessa fase atingiram rapidamente outros países, como a Alemanha, França e Estados Unidos, ainda no século XVIII, recrutando operários com salários atrativos, promovendo assim um intenso êxodo rural, ou seja, a saída do pessoal do campo para as cidades. Então aqui temos apenas a letra A, que é 1, a 2 e a 3. Temos a B, 1, 2 e 4. C, 2, 3 e 4. E D, 1, 3 e 4. Então a resposta correta aqui seria a letra A, 1, 2 e 3. A 4, como a gente viu, os Estados Unidos não participou, os salários eram péssimos, mas mesmo assim você tinha um êxodo rural grande ali. Então seria a letra A. 10. O acúmulo de capitais e a modernização da agricultura, a disponibilidade das mãos de obras e de recursos naturais e a força do puritanismo. O puritanismo seria uma corrente podemos dizer que seria o evangélico ali da Inglaterra, tá? Ajudam a explicar o pioneirismo da Revolução Industrial. Então, das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche espaço acima é a Inglaterra. Todo o nosso estudo da Revolução Industrial vai se basear com a Inglaterra, certo? Como vocês podem ter visto nos outros vídeos. E a última, né, da página 7, nós temos uma charge que diz ali um homem trabalhando na linha de produção, na esteira, e fala: vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Tá bom? A charge retrata uma situação decorrente na Revolução Industrial. Sobre essa situação, analise as seguintes informações. 1. No processo de produção, os operários foram submetidos à intensa divisão do trabalho. 2. Houve intensa expressão do trabalho artesanal em um contexto no qual cada trabalhador não tinha direito de conhecer todo o processo de produção. 3. Os operários em cada seção da fábrica controlavam tanto a qualidade da matéria-prima quanto do produto final, que iam para o mercado consumidor. 4. O produto da atividade industrial não dependia do conhecimento de todo o processo produtivo por parte do operário. Essa está correto apenas o que se afirma na letra
1 e 4. Então seria a letra D aqui. Por quê? Por causa que havia uma separação, uma divisão ali do trabalho, que aí corre até os dias de hoje, certo? Nas fábricas. Cada um é responsável pela sua área. E nós temos 4. O produto da atividade industrial não dependia do conhecimento de todo o processo produtivo por parte do operário. Então, uma construção de carro, cada um ficava responsável na tua área ali, certo? Então a gente vai estar finalizando essa aula aqui. Vamos já partir para uma outra situação que vai ser a Revolução Francesa e até o próximo vídeo. Até!